Oi, pessoal, estou aqui de volta para mais uma aula de biologia do segundo ano do ensino médio. Agora vamos para a primeira doença, a esquistossomose. Ela é uma verminose causada por platelmintos parasitas do gênero Esquistossoma. A espécie mais comum no Brasil é o Esquistossoma mansoni, verme trematório, certo? Da classe Trematoda, que se hospeda dentro do sistema porta-hepático, conjunto de pequenas veias que estabelecem conexão com o intestino, fígado e baço. Os principais órgãos que vão ser atingidos por esse parasita. O hospedeiro intermediário do esquistossoma é um caramujo da família dos planorbídeos, dos quais o Biophallaria glabrata é a espécie mais conhecida. Então, olha só. Aqui eu tenho o ciclo do esquistossoma mansoni. Olha só como é que se dá esse ciclo. Eu tenho aqui um ovo, né? Um ovo. O ovo cai aqui na água. Esse ovo ele vai eclodir, né? E vai liberar uma larva. Como é o nome dessa larva? Essa larva é conhecida como miracídio. A larva miracídio vai penetrar o caramujo, certo? Ela vai penetrar o caramujo, ela vai crescer, perder os cílios e se transformar em um esporocisto, no qual se desenvolvem as cercárias. Então, essa larva aqui, ela não consegue penetrar no ser humano, ela precisa primeiro passar por uma fase de desenvolvimento. E essa fase de desenvolvimento vai acontecer aonde? Dentro do caramujo, do tipo Biophallaria. Aqui no Brasil a gente tem bastante desse caramujo, tem que tomar cuidado para não ser infectado nesses lugares que tem esses caramujos. A larva vai entrar no caramujo, vai se transformar num tipo de larva chamado cercária, que vai abandonar o caramujo através das fezes dele e sair nadando. Quando o ser humano entrar naquele lago, naquele rio, onde o caramujo vive, a cercária ela vai adentrar na pele do ser humano, vai atingir o seu sistema circulatório e vai chegar lá no sistema porta-hepático, né, atingindo o fígado, baço e intestino. Quais são os sintomas da esquistossomose? Olha só, ela pode causar diarreias, dores abdominais, hemorragias, destruição de células hepáticas, hematomegalia, que é o aumento do volume do fígado, né? Fazendo com que a pessoa fique com o fígado muito grande, o que faz com que essa doença, e do baço também, o baço também fica grande, fazendo com que eles chamem essa doença de barriga d'água, porque a barriga da pessoa fica grande. Seguido de a presença de vermes obstruindo a circulação sanguínea na região intestinal, provoca a ruptura dos vasos, seguido de processo hemorrágico, só pode ter uma hemorragia interna. Com isso, verifica-se o aumento do volume do abdômen da pessoa, né? Caracteriza a ascite, ou popularmente conhecida como barriga d'água. Fica com acúmulo de plasma dentro da barriga, dentro dos tecidos. O diagnóstico e o tratamento são relativamente simples, exigindo assistência médica, por isso que é importante, né, fazer consulta com o clínico geral de vez em quando, para que a gente possa verificar esse tipo de doença. Entretanto, a erradicação só é possível com medidas que interrompam o ciclo de vida do parasita, como o combate ao caramujo hospedeiro, realização de obras de saneamento básico, que é muito importante, a gente ainda não tem aqui direito. O Brasil todo sofre com esse problema, a gente tem que bater nessa tecla, evitando que as fezes sejam lançadas diretamente no solo ou na água, para que outras pessoas se contaminem com esse indivíduo, com esses organismos. Evitar o contato com água de locais contaminados. Também é uma medida profilática para evitar a doença, além do tratamento dos doentes. Aqui as imagens dos indivíduos, olha só. A gente vai ter aqui o macho, mede cerca de 1 centímetro, e a fêmea 1,4 centímetros aqui. A fêmea mais fininha, maior do que o macho, que é o mais gordinho. Isso aqui é um ovo, olha só o formato do ovo real. Aqui é o miracídio, aquela larvinha que tem os cílios, que quando cai na água, né? As fezes do ser humano caem na água, que acontece muito em lugares onde não tem saneamento básico, o esgoto vai direto pro rio. Aí essas larvinhas aqui abrigam o caramujo. Depois do caramujo vai sair essa outra larva, chamada de cercária.
de 0,5 milímetros de comprimento que vão entrar dentro da pele do ser humano, habitar dentro dele e causar toda essa doença que eu falei para vocês, né? Aqui o indivíduo com a barriga extremamente dilatada, com fígado e baço totalmente dilatado, a quantidade de líquidos aqui na barriga dele, devido ao extravasamento desses organismos dentro do corpo dele, é enorme. A pessoa fica com muitos problemas de saúde, né? Precisa começar um tratamento imediato. Aqui o ovo novamente e aqui a larva cercária. Agora nós vamos para a teníase. A teníase é uma outra verminose, uma outra doença causada por verme, só que nesse caso aqui é causada pelo verme tênia, que vai estar lá na classe cestoda, popularmente chamada de solitária. As tênias também precisam de 2 hospedeiros para se desenvolver. Quais são os hospedeiros? Suínos e bovinos, porcos e bois e vaca, certo? Então, esses animais, eles vão ser os hospedeiros intermediários. Lá na esquistossomose, nós vimos que o hospedeiro intermediário era o caramujo e o hospedeiro definitivo era o ser humano. Aqui, na teníase, nós vamos ter porcos e vacas como hospedeiros intermediários e o hospedeiro definitivo, adivinha quem é? Nós, seres humanos, de novo. A tênia solium é transmitida pela ingestão de carne de porco com larvas e a taenia saginata pela ingestão de carne de gado com larvas. Então, observem que eles são específicos, né? Existe uma espécie de tênia que vai infectar o porco e vai passar para a gente, e existe uma outra espécie que vai infectar o gado e vai passar para a gente, suas larvas. Quem é que infecta o porco? É a taenia solium. E quem vai infectar o gado vai ser a taenia saginata. Então, tanto faz comer carne de boi mal passada, como comer carne de porco mal passada. Você pode ter essa doença, seja pela taenia solium ou pela taenia saginata. A teníase ocorre quando uma pessoa se alimenta de carne suína ou bovina mal passada que esteja contaminada com larvas ou cisticercos, pequenas estruturas esbranquiçadas encontradas nas fibras da carne e visíveis a olho nu. Muitas vezes a gente não presta atenção, né? Essas coisas. A gente vai lá, prepara a carne, come. Muita gente gosta de carne mal passada e acaba acontecendo de adquirir uma doença gravíssima como essa. Nós vamos ver os sintomas. Popularmente, elas são conhecidas como canjiquinhas e podem sobreviver por muitos anos na musculatura do hospedeiro intermediário, sem desenvolver-se na forma adulta. Quando ingerida, a fase larval se modifica ao atingir o intestino humano, transformando-se em um verme adulto. Então, vamos observar aqui o ciclo da Taenia solidum, que é aquela que habita no corpo. Esse indivíduo adulto dentro do ser humano, ele vai gerar ovos. Lembrem que ele faz o quê? Ele é hermafrodita, ele se autofecunda, né? A gente viu que um único indivíduo, ele não permite que nenhum outro se desenvolva dentro do ser humano, porque ele tem 10 metros, gente. Ele é enorme. Então, ele fica sozinho ali e se reproduz sozinho. Gera os ovos são eliminados nas fezes do ser humano, né? Vai lá defecar na água, no rio, no lago, seja onde for. As fezes estão cheias de ovos da tênia. À procura de comida, o porco ingere os ovos presentes no capim, cheio de fezes humanas, ele vai lá e come tudo. Esse porco, ele vai ter aí os ovos dentro dele agora. Dos ovos desenvolvem-se embriões que atravessam a parede do intestino do porco e se instalam em seus músculos, na forma de cisticerco. Então, os ovos eles vão se instalar no porco, mas ele não vai causar nenhum problema grande no corpo, tá certo? O problema de saúde causa mesmo no ser humano, porque os ovos eles vão ficar dentro da musculatura do corpo, mas não vai atrapalhar o corpo em nada, ele vai ficar super saudável, parecendo que está tudo bem com ele. Então, quem vê cara de porco, bonitinho, saudável, não vê teníase. E aí você vai pegar essa carne de porco que está lá cheia de cisticerco
que é a forma, né, que está lá dentro do músculo do porco, vai se alimentar dessa carne mal passada, mal cozida, mal assada, mal frita, seja lá como for. Você vai engolir esses cisticercos. Quando chega no intestino humano, ao ingerir a carne mal cozida, contendo cisticerco, o ser humano se contamina. No intestino delgado, onde se fixa por meio de ganchos e ventosas do escólex, o verme atinge a fase adulta. Olha só a boca dele, aqui a cabeça da solitária, da tênia. Ela tem 4 ventosas e ela vai, aqui a gente tem um escólex, né? Esse escólex seria a cabeça e a gente vai ter essas ventosas que ele vai se fixar através desses ganchos que existem aqui e das ventosas que estão aqui. Nunca mais ele vai sair lá do intestino do indivíduo, a não ser que seja tratado. Quando a tênia amadurece sexualmente, seus ovos são eliminados com as fezes do indivíduo e retornamos aqui para o ciclo, né? Aquela pessoa contaminada vai defecar novamente em lugares inapropriados. Se aquele lugar não tiver saneamento básico, pior ainda, né? Porque essas fezes vão chegar na água e essa água pode ser usada para dar para os animais, né? Para as criações de animais, esses animais vão tomar água contaminada e vai dar no mesmo. Então, quais são os sintomas da teníase? Entre os sintomas, né, nós temos alterações no apetite, ou fome exagerada, ou falta de apetite, cólicas intestinais, náuseas, vômitos, diarreia, cansaço, mal-estar, insônia. Como prevenção, como é que a gente pode prevenir uma doença como essa? Recomenda-se não consumir carne bovina ou suína com suspeita de contaminação. Que carne é essa? Não tem como a gente saber. Vai que lá naquela criação de porco, que eu não sei nem onde é que tá, onde é que foi, para onde é que veio, a criação de boi, naquele lugar eles pegaram água contaminada e deram para o animal beber. Né? Não tem como a gente saber. Então, esses indivíduos eles podem estar infectados com larvas de tênias, né, que a gente chama de cisticerco, ainda vivas. Embora essas larvas sejam pouco resistentes ao calor, geralmente morrem quando submetidas a temperatura superior a 60 graus. Por isso que é importante não comer carne mal passada. Além disso, os animais abatidos precisam passar por uma rigorosa fiscalização antes de que sua carne seja consumida. Mas quem garante que no Brasil, né, quem garante que isso vai ter sucesso. Então é bom que a gente vá e passe a carne muito bem passada, para não ter perigo de se contaminar. Inclusive, eu conheço um caso de uma pessoa que teve essa contaminação, certo? Ela não teve teníase, não estava no intestino dela, não, a solitária, mas estava na cabeça dela, no cérebro. Causou uma doença mais grave, que é essa que nós vamos ver agora, a cisticercose. Doença grave que ocorre quando a pessoa ingere diretamente os ovos da tênia, tá certo? Então, a pessoa não engoliu aqui o cisticerco, ela engoliu o ovo. Também pode acontecer, às vezes está numa água contaminada com o ovo da tênia, uma água que veio com restos de fezes humanas, com o ovo da tênia, a pessoa bebeu aquela água, ela ingeriu o ovo da tênia, e essa ingestão acontece quando os ovos se encontram em águas contaminadas, em verduras, às vezes aquela água contaminada lá daquele rio que alguém foi lá e fecou ali naquele rio, pode ser utilizada para aguar as plantas. Aí você compra uma verdura no supermercado, vai lá, come aquela verdura crua, nem sabia que estava comendo o ovo de uma tênia. Então, além de você tomar cuidado com a sua carne, que tem que ser bem passada, você também tem que tomar cuidado com os seus vegetais, para que você não se contamine. Então, verduras e frutas que foram lavadas com água contaminada. Também pode ocorrer por autocontaminação, quando a pessoa que apresenta teníase defeca e não higieniza corretamente as mãos, né? Vai lá limpar-se, depois de defecar, depois pega aquela mão, coloca na boca e engole o ovo. Aí o ovo vai para a cabeça da pessoa e causa uma outra doença. Além da doença do intestino, que ela já tinha, agora ela vai ter uma doença do cérebro. Então, depois de ingeridos, esses ovos transformam-se em larvas, que eu vou chamar de cisticerco, que podem migrar e se alojar no cérebro do indivíduo, provocando diversos sintomas neurológicos. Né? Nesse caso dessa pessoa que eu conheço, ela teve uma convulsão, foi parar no hospital, quando a pessoa não chega à morte.
Também podem chegar ao globo ocular e causar cegueira. Nessa doença, o ser humano é o hospedeiro intermediário, pois abriga as formas larvais do verme, assim como o corpo. Tá bom? Então, na teníase, o ser humano é o hospedeiro definitivo e o gado ou o porco é o hospedeiro intermediário. Já na cisticercose, o ser humano é o hospedeiro intermediário, porque abriga a forma de larva no seu cérebro, ou nos olhos, né? Como a gente viu. Muitos produtos de origem animal, principalmente os comestíveis, necessitam passar por fiscalização para garantir que estão livres de doenças ou contaminações. Mel, leite, ovos, pescados, carnes ou derivados são exemplos de produtos que são avaliados pelo Sistema de Inspeção Federal, que é o CIF, né? Esse selo para que seja garantido que ele for passado para fiscalização. Um selo de qualidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mapa, geralmente impresso nas embalagens, tá certo? Mas a gente não deve desconfiar nisso, gente. Porque às vezes acontece uma má inspeção e a gente tá lá comendo aquela carne pensando que ela tá super maravilhosa e ela não está, né? Então, o ideal é que você não confie em fiscalização de ninguém. Confie no seu cozimento, na carne bem cozida, na carne bem assada, na carne bem frita, seja lá como você gostar de comer essa carne, e também nas frutas e verduras bem lavadas, para você não ter nem teníase, nem cisticercose, tá certo? Então, aqui uma imagem da tênia, né? Olha só, a tênia vista pelo microscópio. Aqui uma imagem dela, né? Todo esse corpo aqui emaranhado é a tênia, com 10 metros de comprimento, que foi retirada da barriga de alguém. Esse aqui é uma proglote, que é um pedaço do corpo dela, tá certo? Onde vai ser produzidos os ovos. Aqui as cabeças dessas tênias. Essa daqui é a cabeça da tênia saginata e essa daqui é da Taenia solium, aquela que abriga o corpo, e essa aqui é aquela que abriga o boi. Olha só a imagem delas. Taenia solium, Taenia saginata. E como é que a gente sabe que um ser humano ele teve instalação de cisticerco dentro do seu cérebro, do sistema nervoso, né? Isso pode causar convulsão e até a morte no ser humano. Olha só, cada buraco desse aqui apontado por essa seta é uma instalação do cisticerco. Vai destruindo o cérebro da pessoa, fazendo com que ela possa chegar até a morte. Olha aqui. Ele fica abrigado dentro de uma cápsula e aqui dentro a gente vai ter o cisticerco, que eu vou chamar de cólex. Olha só esse cérebro como está lotado de cisticerco. Então é isso, gente. Para finalizar, eu vou pedir que vocês façam uma atividade das páginas 52 e 53 da apostila, tá certo? E na próxima aula nós vamos corrigir essa atividade e continuar o assunto com nematelmintos, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula.